Bom, como todos vocês sabem, nós terminamos recentemente um longo estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos. Nós gastamos 4 anos da nossa vida, ou investimos 4 anos da nossa vida, estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. E agora, finalmente, nós terminamos esse estudo e vamos dar início ao novo estudo, ao estudo de Esther, né? Esse livro tão negligenciado das nossas Bíblias. Dificilmente você vai encontrar um estudo de Esther em alguma igreja por aí. Na verdade, esse livro, historicamente, tem sido muito negligenciado pelos cristãos. Por 7 séculos, não houve sequer um comentário bíblico feito por cristãos a respeito do livro de Esther. Durante 7 séculos não houve um comentário bíblico sequer. Tá? Isso demonstra que, de fato, esse livro tem sido muito negligenciado ao longo da história. E hoje vocês vão descobrir o motivo dessa negligência, né? Porque tantas e tantas pessoas, por tantas e tantas gerações, têm ignorado esse livro bíblico. Bom, nós estamos dando início hoje ao nosso estudo de Esther. Mas nós não vamos nos livrar de Romanos tão rapidamente assim. Eu peço a vocês que abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Vocês pensaram que é esse livro de Romanos, né? Ledo engano. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Nós vamos tentar demonstrar hoje que essas palavras do apóstolo Paulo resumem muito perfeitamente o conteúdo do livro de Esther. Tá? Hoje, nós ainda não vamos começar a exposição do texto de Esther propriamente dito. Nós não vamos expor o texto de Esther hoje. Nós vamos expor aquilo que não está escrito em Esther. A exposição de hoje, eu diria que é bastante inusitada. Tá? Nós não vamos expor o texto bíblico, nós vamos expor o que o texto bíblico não diz em Esther. Por que eu estou dizendo isso? Porque, estranhamente, no livro de Esther, nós não encontramos sequer uma vez a palavra Deus. Não há menção alguma direta do nome de Deus no livro de Esther. Isso é muito estranho, especialmente se nós considerarmos que esse livro é um livro que está na Bíblia, um livro que fala a respeito de Deus. Como pode haver na Bíblia um livro em que o nome de Deus simplesmente não é mencionado? Por que isso acontece? Como nós podemos explicar essa ausência absoluta do nome de Deus no livro de Esther? Então, a nossa exposição hoje vai se destinar a responder essa pergunta. Por que nós não encontramos o nome de Deus no livro de Esther? E qual é o resultado disso na leitura que nós fazemos do livro? Bom, Deus, no livro de Esther, é como se fosse uma personagem invisível. Tá? Isso é indicado pelo nome da protagonista do livro, que é a rainha Esther. O nome de Esther é um nome persa, né? Ela viveu na Pérsia, portanto tinha um nome persa. O seu nome significa estrela. É daí que vem a palavra star em inglês, né? Esther significa estrela. E também tem a ver com o nome da deusa Ishtar, que era a deusa do amor e da guerra. Só que, se nós pegarmos o nome Esther e o lermos como se fosse uma palavra em hebraico, e o livro foi escrito em hebraico, se nós lermos o nome de Esther como se fosse uma palavra em hebraico, esse nome significa eu estou escondido. Eu estou escondido. E essa expressão, eu estou escondido, revela muito bem a maneira como Deus se revela no livro de Esther. Ele não se revela diretamente, como ele se revela em outros livros da Bíblia. Ele não se revela poderosamente, realizando grandes milagres e grandes feitos. Deus está escondido no livro de Esther. Isso é indicado pelo nome da protagonista do livro. Mas, embora o nome de Deus não seja diretamente mencionado no livro de Esther, nós podemos dizer mesmo assim que Deus é o protagonista desse livro. Como o protagonista pode não aparecer numa história? Como o protagonista pode estar ausente numa história? Deus aparece agindo de forma secreta e invisível, conduzindo os eventos da história. Tudo que acontece no livro de Esther, como nós vamos perceber, tem certamente uma origem divina, e não pode haver outra origem para os eventos que se passam no livro de Esther, como nós vamos concluir daqui a pouco. Como nós sabemos disso?
quais indícios nós podemos escolher do livro de Esther para saber que, de fato, Deus está lá, quando aparentemente Ele não está? Como nós podemos nos certificar de que Deus está presente quando tudo nos leva a crer aparentemente que Ele está ausente, já que Ele sequer é mencionado nesse livro da Bíblia? E aqui nós chegamos ao primeiro ponto da nossa pregação. O primeiro indício de que Deus está presente no livro de Esther, apesar de ele não ser sequer mencionado, são as muitas coincidências que nós encontramos nesse livro. O livro de Esther é repleto de coincidências, e coincidências, como todos nós sabemos, acontecem com bastante frequência no nosso dia a dia. Muitas vezes, enquanto nós estamos vivendo, fazendo as nossas coisas, nós paramos e falamos: olha, que coincidência que isso tem acontecido, né? Maravilhoso. Isso acontece conosco com uma certa frequência. Coincidências, por si mesmas, não são evidências do divino, né? Nós não devemos imediatamente dizer ou concluir, quando uma coincidência acontece, que ela certamente vem de Deus e é um indício de que Deus está agindo em nosso favor ou contra nós, ou coisa do tipo. Coincidências acontecem com todas as pessoas, sem exceção, que existem no planeta Terra. Porém, e se muitos eventos, se muitas coincidências altamente improváveis acontecerem consecutivamente? Será que isso seria uma evidência de que Deus está agindo em nosso meio ou em nosso favor? Vamos supor o seguinte: digamos que você se sinta mal e vai até o médico. O médico então olha para você com toda a naturalidade e diz: olha, você tem um problema terrível no seu rim. Você precisa de um transplante urgentemente, e se você não conseguir esse transplante, você vai morrer em menos de um mês. Seria algo terrível de você ouvir, né? Agora, vamos supor ainda, talvez isso a gente não precise supor, né? Porque é uma verdade. Vamos supor que você seja pobre, né? Todos nós que somos pobres. Você não tem dinheiro para arcar com os custos dessa cirurgia. Então você está terrivelmente doente, você precisa de um transplante de rim urgentemente e não tem dinheiro para arcar com a cirurgia. E para complicar ainda mais a situação, você sofre de um problema cardíaco que o impede de submeter a um procedimento cirúrgico de grande extensão. Se você submeter a uma cirurgia de grande extensão, você provavelmente vai ter uma parada cardíaca e morrer. Quando você avalia toda essa situação, você diz: bom, estou morto. Porque, em primeiro lugar, para você conseguir um rim, você teria que entrar numa longa fila de espera, né? Você estaria no final de uma fila de espera e você teria que esperar muitos meses até conseguir um doador compatível com você. Só que você tem menos de um mês de vida. Você precisa desse rim imediatamente. Agora vamos supor que uma série de coincidências aconteça. Bem no dia em que você recebe a notícia de que você precisa de um rim urgentemente, e você entra na fila de espera, você fica sabendo que o governador do estado soube da situação dessas pessoas que se encontram há muito tempo na fila de espera para receber um transplante, se compadeceu dessas pessoas e resolveu criar um programa relâmpago. Ele decidiu que as últimas 100 pessoas da fila de espera participariam do sorteio, e a pessoa sorteada iria para o primeiro lugar da fila. Exatamente no dia em que você entra na fila, você recebe a notícia de que isso aconteceu. Então, acontece o sorteio nesse mesmo dia e você é agraciado. Você então passa para o primeiro lugar na fila. Você pensa: nossa, que sorte, né? Acho que as coisas estão operando em meu favor. Bom, coincidências podem acontecer com todos. Mas as coincidências não parariam por aí. Vamos supor agora que você está no primeiro lugar da fila por um milagre. Só que agora você precisa de dinheiro para arcar com a cirurgia. Você recebeu um telefonema dizendo que havia um rim disponível para você. Você precisa de dinheiro para arcar com a cirurgia porque você é pobre. Então você fica sabendo que recentemente um bilionário da sua cidade teve um filho que acabou falecendo por conta de um transplante que ele não conseguiu fazer. Então, muito compadecido, ele se dirigiu ao governador e disse: olha, durante todo o mês eu vou arcar com as despesas de todas as pessoas que precisem de uma cirurgia. Bem no mês em que você precisa da cirurgia, alguém se dispõe a pagar o valor dela. Alguém se dispõe a pagar a cirurgia por você. Então, finalmente, você tem o dinheiro que você precisa.
Só que, por mais que por um milagre, você tenha conseguido passar na frente de todo mundo na fila de transplante, tenha conseguido um rim, tenha conseguido dinheiro para cirurgia, você ainda tem um problema cardíaco. E esse problema o impossibilita de se submeter ao procedimento cirúrgico. Só que, por outro milagre, você fica sabendo que recentemente, no Japão, descobriram a cura para o seu problema cardíaco. E o diretor do hospital onde você vai ser operado trouxe esse procedimento para o Brasil, e como ele quer testar, ele se propôs a pagar o procedimento cirúrgico para a primeira pessoa que for submetida a ele. E essa pessoa, milagrosamente, é você. Agora você tem tudo de que precisa, como por um milagre. Esse tipo de situação é plausível na vida real? Não. Né? A probabilidade de um desses eventos acontecer é baixíssima, é quase impossível. A probabilidade de todos esses eventos, de todas essas coincidências acontecerem é nula. Tá? Esse tipo de coisa não acontece na vida real. Só que esse tipo de coincidência acontece no livro de Esther. Se tudo isso acontecesse com você, a que conclusão você chegaria? Você certamente concluiria que existe uma força inteligente por trás de todas as coincidências que aconteceram com você, porque essas coincidências naturalmente não podem acontecer. Se elas aconteceram, então certamente existe uma mente inteligente, poderosíssima e amorosa que está atuando em seu favor, que está controlando todos os eventos e direcionando-os de tal forma que o resultado final seja o seu benefício. Essa seria a única conclusão possível. Vamos ver então rapidamente o que acontece no livro de Esther. Uma série de coincidências também acontecem nesse livro. No livro de Esther, num dado momento, um homem chamado Ramã, que era o primeiro-ministro da Pérsia, conseguiu influenciar o rei Assuero a assassinar todos os judeus do império. Todos os judeus então seriam assassinados a mando do rei Assuero. Se você fosse um judeu do Império Persa nesse momento, você precisaria de um milagre para salvar a sua vida e o seu povo. Esse milagre acontece no livro de Esther. Uma série de coincidências extraordinárias começam a acontecer umas após as outras, de tal forma que o resultado seja a salvação do povo judeu. Vamos ver algumas dessas coincidências. A primeira esposa do rei Assuero se chamava Vasti, e ela foi deposta por insubordinação. E no lugar dela foi elevada à posição de rainha uma judia chamada Esther. Bom, se você fosse um judeu, depois que o assassinato dos judeus foi decretado pelo rei Assuero, seria magnífico se houvesse ao lado do rei uma rainha judia para influenciá-lo. E essa rainha estava lá, Esther estava ao lado do rei. Como rainha, Esther pôde ter acesso direto ao rei e recebeu a graça de ter a sua súplica pelo seu povo ouvida e acatada pelo rei. Em terceiro lugar, o tio de Esther, chamado Mardoqueu, descobriu por acaso que havia um grupo de homens tramando um golpe de Estado. Um grupo de homens queria assassinar o rei Assuero. Mardoqueu, que era judeu, soube disso e denunciou o motim daqueles homens. Esses homens então foram devidamente punidos. Só que Mardoqueu não foi recompensado pela sua denúncia. Assuero, em uma dada noite, perdeu o sono. E ao perder o sono, ele começou a ler as crônicas do seu reino, os anais do seu reino. E ele leu justamente, por coincidência, a crônica que contava a história da denúncia de Mardoqueu. E ele falou então: esse homem que salvou minha vida foi recompensado? E a resposta foi negativa. Mardoqueu não tinha sido recompensado de forma alguma por salvar a vida do rei. O rei então resolveu exaltar Mardoqueu com honras reais. Posteriormente, Mardoqueu seria elevado à posição de primeiro-ministro do reino da Pérsia no lugar de Amã. Se você fosse judeu, depois que a matança dos judeus foi ordenada, seria magnífico se a rainha fosse judia e se o primeiro-ministro do reino também fosse judeu, porque essas duas pessoas poderiam influenciar o rei e poderiam tentar, de alguma forma, emitir decretos que fossem favoráveis aos judeus. E todas essas coincidências aconteceram. Mardoqueu, um judeu, foi elevado à posição de primeiro-ministro, e Esther, uma judia, foi elevada à posição de rainha. Tudo isso aparentemente parece sorte,
Tudo isso aparentemente parece coincidência, mas se nós levarmos em consideração o ensino bíblico geral, todas essas coincidências só podem ser atribuídas a Deus. Deus está por trás de todas as coincidências que acontecem no livro de Esther. Por mais que ele não apareça como uma personagem, por mais que ele não seja mencionado uma vez sequer no livro, por conta dessas coincidências, nós podemos nos certificar que certamente Deus está agindo de maneira invisível, de maneira oculta, de maneira que ninguém possa vê-lo. Deus não está enviando milagres do céu, Deus não está abrindo o mar vermelho, Deus não está fazendo chover maná do céu, enfim, Deus não está fazendo todos aqueles milagres que Ele realizou ao longo do Antigo Testamento. Deus está invisível, Ele não pode ser visto, mas ao mesmo tempo, o seu cuidado pode ser sentido. Há uma expressão latina perfeita para definir Deus no livro de Esther. Essa expressão diz que Deus é o Deus abscônditus ad presens. Deus abscôndito e presente. Abscôndito, por mais que pareça termo latino, é um termo da nossa língua, tá? Que vem do latim. Abscôndito significa escondido. Deus em Esther é um Deus que está escondido e ao mesmo tempo presente. Ele não aparece como personagem, mas as suas ações são percebidas o tempo inteiro por meio das coincidências magníficas que acontecem no livro de Esther. Segundo John Levinson, um professor de estudos judaicos da Universidade de Harvard, uma coincidência é um milagre no qual Deus prefere permanecer anônimo. Uma coincidência é um milagre no qual Deus prefere permanecer anônimo. E é exatamente isso que nós vemos no livro de Esther. Coincidências acontecem, e essas coincidências só podem ser atribuídas ao Deus de Israel. Em segundo lugar, os judeus que viviam em Suzã, que era uma das capitais da Império Persa, haviam transformado o exílio em diáspora. O que é isso? Bom, eu creio que todos vocês estejam pelo menos familiarizados em partes ou não, né, com a história bíblica de forma geral. Mas nós aprendemos na Bíblia que no ano de 586 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia destruiu completamente a cidade de Jerusalém e levou grande parte da sua população para o exílio. Os judeus que amavam sua terra foram forçados a sair dela, foram levados por Nabucodonosor para terras estrangeiras. Tá? Isso é o que nós chamamos de exílio. Porém, depois que o Império Babilônico caiu, no ano 539, o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, permitiu aos judeus retornarem ao seu território original para reconstruírem sua cidade, para reconstruírem o seu templo que tinha sido destruído. Uma parcela dos judeus então voltou. Só que nós, por vezes, entendemos profundamente errado a história bíblica. Tá? Nem todos os judeus voltaram para ajudar nesse momento. Muitos judeus voluntariamente permaneceram em terras estrangeiras. Eles transformaram o exílio em diáspora. A diferença entre exílio e diáspora é que o exílio é obrigatório, é impositivo. A diáspora é voluntária. Muitos judeus continuaram vivendo fora de Judá por iniciativa própria, por vontade própria. Eles se habituaram à vida fora de Judá, estavam tendo uma vida boa, e resolveram então não voltar para a sua terra natal. Eles fizeram da terra estrangeira a sua terra. Eles assumiram como terra materna a terra que inicialmente lhes era estranha. Isso criou uma certa tensão entre os judeus que tinham retornado para Judá e os judeus que optaram por continuar vivendo fora de Judá. Esses judeus da diáspora começaram a ser vistos com maus olhos pelos judeus que viviam em Judá, que estavam com muito esforço tentando reconstruir Jerusalém e o templo. Será que Deus tinha abandonado a comunidade da diáspora? Será que Deus não tinha mais nenhum interesse naqueles judeus que estavam espalhados pela diáspora de todo o mundo? Será que Deus não tinha mais nada a ver com aqueles judeus que viviam na Pérsia, que viviam em cidades espalhadas por todo o mundo? A resposta é sim, Deus tinha interesse ainda naqueles judeus. O livro de Esther trata justamente disso. Deus ainda tem interesse nos judeus que vivem fora de Judá. Deus não abandonou a sua comunidade pactual. Deus não abandonou de forma alguma aquele povo com o qual Ele tinha estabelecido uma aliança. Deus não se esquece jamais do seu povo. O símbolo da presença de Deus
no território de Israel era o Templo de Jerusalém. Aquele Templo de Jerusalém indicava que Deus estava habitando em meio aos judeus, né? Se nós temos uma casa em Santo André, o que isso indica? Indica que nós moramos em Santo André. Esse é o nosso território, nós zelamos por ele, nós cuidamos dele. Da mesma forma, Deus tinha uma casa em Jerusalém. Isso indicava que Deus morava de forma especial naquela terra. Deus cuidava daquela terra de forma ímpar, de forma peculiar. Mas Deus, meus amigos, não mora exclusivamente em Jerusalém, não mora exclusivamente em Judá ou em Israel. Segundo a Bíblia, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Salomão, ao consagrar o templo de Jerusalém, disse: o céu e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos este templo que edifiquei. Deus não habitava exclusivamente em Judá. Deus também estava entre os judeus da diáspora, porque todo mundo pertence a Deus. Deus é onipresente. O mesmo Deus que estava em Jerusalém estava em Suzã, onde se achavam Esther e Mardoqueu. O mesmo Deus que estava em Suzã está também em Santo André, cuidando do seu povo. Deus nunca abandona o seu povo. Não existem fronteiras para Deus, porque toda a terra pertence a Deus. Você não pode construir uma muralha ao redor da sua cidade, ou uma casa para Deus e dizer: olha, Deus vai estar aqui e não vai sair daqui. Você não coloca limites na ação de Deus. Deus é absolutamente soberano. Deus é absolutamente livre e todo mundo pertence a Ele. Deus está tanto em Santo André, quanto está em Jerusalém, quanto está em Suzã. Toda a terra pertence ao Senhor. O mundo em que nós vivemos é muito semelhante com o mundo que é apresentado no livro de Esther. Porque então nós também nunca passamos pelo meio de um mar dividido, né? Pelo menos onde vocês nunca tiveram essa experiência, né? Eu nunca tive. Eu nunca vi o maná caindo do céu, né? O único maná que eu vi hoje em dia está na Paraíba. Pegando maná, né? Saudades maná. Eu nunca vi fogo descendo do céu e consumindo os profetas de Baal. Nunca vi nada disso. E acredito que nenhum de vocês jamais viu isso. Nós vivemos num mundo em que aparentemente Deus está ausente. É como se Deus não se importasse mais conosco como ele se importava com as pessoas no passado. Porque no passado ele realizou tantos atos portentosos, vistosos e magníficos, e hoje em dia não faz mais nada disso. Será que Deus se cansou da humanidade, simplesmente foi embora e nos deixou abandonados à nossa própria sorte? Será que os deístas estão corretos ao dizer que Deus simplesmente criou o mundo e depois se retirou dele, depois foi embora? Não, certamente não. O livro de Esther nos ensina que Deus está silenciosamente, misteriosamente e de forma invisível controlando a história em todo mundo, fazendo-a caminhar resolutamente para o destino que Ele próprio traçou, que Ele próprio definiu. Deus age misteriosamente, Deus age silenciosamente. Um poema antigo, de um poeta cristão, um poema bem famoso, diz que Deus age silenciosamente, Deus age misteriosamente a realizar os seus portentos. Esse é o Deus a quem nós servimos. Por mais que nós não possamos ver Deus com os nossos olhos, por mais que nós não consigamos ver mais aqueles milagres extraordinários que Deus realizou ao longo da história bíblica, nós sabemos e temos a certeza de que Deus está entre nós de maneira invisível, de maneira discreta, agindo de maneira soberana, fazendo com que a história cumpra os fins para os quais ela existe. Deus está inteiramente presente no mundo. Ele coordena a história com sabedoria infinita, ainda que ele pareça ausente. E o que é mais engraçado nos seres humanos é que, por muitas vezes, nós tentamos nos opor aos planos de Deus, aos decretos de Deus, ao que Deus traçou para a história. Por muitas vezes, ao longo da história, nós percebemos que homens tentaram frustrar os planos de Deus. Deus fez promessas aos patriarcas no livro de Gênesis: Abraão, Isaac e Jacó. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. O que Deus estava prometendo a Abraão
é que um dia se manifestaria na sua descendência o Messias, o Redentor do mundo, o Redentor de todas as famílias da terra. Só que o diabo não tinha interesse na manifestação desse Messias. Então o diabo, ao longo da história, tem citado diversos reinos, diversos homens a combater a semente escolhida, a combater a família de Abraão, Isaac e Jacó. Isso aconteceu, por exemplo, nos dias de Moisés, né? O faraó tentou aniquilar os meninos hebreus. No livro de Esther, nós vemos que mais uma vez Amã tenta aniquilar os judeus. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós aprendemos que o rei Herodes também tentou assassinar as criancinhas, os meninos judeus. Por muitas vezes, ao longo da história, a existência do povo judeu, que traria até o Messias prometido, o Redentor do mundo, foi ameaçada. E Deus, vez após vez, salvou o seu povo, cuidou do seu povo. Tá? Nós aprendemos no livro de Esther que os planos de Deus não podem ser frustrados de maneira alguma. Mesmo quando Deus parece ausente, Ele está, na verdade, presente de forma invisível, levando a cabo os seus planos gloriosos, majestosos. Os seus planos que têm como fim trazer à existência o benefício e a alegria eternos do seu povo. Deus tem a intenção de promover a sua glória máxima no universo. E ao promover a sua glória máxima, o seu povo será infinitamente abençoado. E esses planos de Deus não podem ser frustrados de forma alguma. Os inimigos de Deus, ao tentarem frustrar os seus planos, na verdade conseguem, no final das contas, apenas trazer mais glória para o nome de Deus, na medida que Deus traz salvação para o seu povo. Tá? Exatamente isso que nós vemos no livro de Esther. Amã, de certa forma, estava tentando frustrar os planos de Deus. Deus tinha dito: eu vou trazer o Messias ao mundo por meio do povo judeu. Amã tentou destruir o povo judeu e não conseguiu. Consequentemente, o nome de Deus foi glorificado. Deus prevaleceu sobre seus inimigos. Quando Amã tentou se opor aos planos de Deus, o resultado foi o inverso daquilo que ele esperava. Ou seja, ele acabou engrandecendo o nome do Deus de Israel que ele estava combatendo. E esse é um tema interessantíssimo no livro de Esther. Isso é o que nós podemos chamar de peripécia ou reviravolta. O livro de Esther está repleto de reviravoltas. Você espera que algo aconteça e acontece exatamente o oposto daquilo que você esperava. Eu vou citar algumas reviravoltas que nós encontramos no livro de Esther. Amã pretende destruir os judeus, mas o que acontece? Quem é destruído, ou quem é destruída, é a família de Amã. Amã constrói uma forca para nela pendurar Mardoqueu. Só que quem acaba sendo pendurado nessa forca é o próprio Amã. O contrário do que ele esperava acontece. Amã quer ser honrado como rei, mas ele acaba honrando como rei a Mardoqueu, o seu arqui-rival, que era judeu. Então, no livro de Esther, sempre acontecem essas reviravoltas, essas peripécias. E isso acontece, na verdade, ao longo de toda a história bíblica. O Deus oculto faz, miseravelmente, todo o mal intentado contra o seu povo, contra a sua comunidade pactual, reverter-se em bem. Nós vemos isso, por exemplo, na história de José, no livro de Gênesis. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos que buscavam o seu mal. Em Gênesis 50:20, José exclama: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem. Aquele mal que os irmãos de José tinham buscado para ele foi revertido em bem. E exatamente isso também que nós vemos no livro de Esther. O mal que Amã estava buscando para a comunidade pactual de Deus foi revertido em bem no final das contas. O Deus invisível estava agindo em favor do seu povo. O Deus invisível estava fazendo com que todo o mal que era intentado contra o seu povo, no final das contas, resultasse em bem. O Deus invisível, o Deus que não é mencionado, está presente no livro de Esther e é de fato o seu protagonista. Deus é aquele que realmente faz com que todas as coisas contribuam ou cooperem para o bem daqueles que o amam. Esse foi o texto que nós demos no início, o texto de Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você faz parte do povo de Deus, se você está unido ao corpo de Jesus Cristo, isso significa
que no final das contas, no final da história, todas as coisas vão reverter em seu favor. Deus tem prazer em promover essas reviravoltas, ainda que todo mundo se volte contra nós, ainda que todo o exército infernal se acampe ao nosso redor e nos ataque. Nós temos a certeza e a convicção de que todo o mal que nós provamos no presente, no final das contas, vai resultar no nosso bem supremo e na glória suprema do nome do nosso Senhor. Deus vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado no mundo. Todo joelho vai se dobrar diante de Deus. Por mais que Deus seja desprezado por muitas pessoas, por mais que muitas pessoas olhem para Deus e o xinguem e o desprezem, no final das contas, esses mesmos lábios vão engrandecer o nome do Senhor. Aquelas mesmas pessoas que se recusaram a se dobrar diante de Deus, um dia, com o rosto em terra, vão se dobrar diante do Senhor e suplicar a Ele por misericórdia. Deus vai ser exaltado. E na exaltação de Deus, nós, o seu povo, também seremos exaltados. Por mais que hoje nós sejamos massacrados, perseguidos, por mais que hoje as pessoas olhem para nós e digam: olha, vocês são a escória do mundo, vocês são a vergonha da sociedade, vocês atrasam o mundo seria muito melhor se vocês não existissem, nós queremos que vocês sejam aniquilados, nós queremos que vocês saiam do mundo. Por mais que tudo isso aconteça, nós temos a certeza e a convicção de que no final da história tudo vai reverter no nosso bem. Deus é aquele que faz com que todas as coisas, inclusive o mal, a perseguição, as calamidades, o sofrimento, redundem no nosso bem. Tudo redunda no bem daqueles que amam a Deus. Deus sempre intenta o mal para o bem com respeito ao seu povo. Nós certamente provamos mal, nós certamente provamos o sofrimento, a perseguição, o desprezo, a dor. Todos nós, seres humanos, provamos essas coisas, inclusive e sobretudo os filhos de Deus. Mas nós que estamos em Cristo, temos a certeza de que o nosso futuro será um futuro glorioso. Deus vai promover uma tremenda reviravolta. E nós que somos desprezados, seremos exaltados por Deus. Nós que somos perseguidos, reinaremos ao lado de Deus por toda a eternidade. O livro de Esther nos ajuda a enxergar com muita clareza essas verdades bíblicas. O livro de Esther também nos chama a viver por fé e não por vista, para citar as palavras do apóstolo Paulo. Nós não vivemos em busca de milagres espetaculares. Ainda que nós nunca vejamos fogo descendo do céu, ainda que nós nunca vejamos uma nave caindo do céu, ainda que nós nunca vejamos todos aqueles sinais espetaculares do Antigo Testamento, nós podemos ter certeza de que o nosso Deus está conduzindo a história, está fazendo com que todas as coisas, no final das contas, redundem no nosso bem. Tá? O nosso grande consolo e conforto na Bíblia é saber que nós estamos constantemente nas mãos de um Deus que é absolutamente soberano e infinitamente sábio. Deus tem controle exaustivo de todos os eventos que sucedem no mundo. E além disso, esse mesmo Deus é um Deus que tem uma sabedoria infinita. Ele sabe perfeitamente o que está fazendo. Quando as coisas parecem fugir do nosso controle, quando as coisas parecem que vão sempre resultar em caos, nós devemos ter sempre a convicção de que Deus sabe o que está fazendo. Não há nenhum inimigo de Deus no mundo que possa fazer com que ele largue as rédeas do mundo, para citar uma expressão bem cara, nosso amigo Bruno, né? Deus tem as rédeas do mundo, Deus controla todas as coisas que acontecem no mundo, e Deus é infinitamente sábio. Se as coisas que estão acontecendo na sua vida não são exatamente o que você queria, o que você planejou, saiba que Deus sabe o que está fazendo, e Deus está certo e você não. Você enxerga um pau na frente do seu nariz, enquanto Deus tem uma visão panorâmica de toda a história. Deus é infinitamente sábio e você é tolo. Todos nós somos tolos, né? Estou me referindo para vocês. Eu também sou uma pessoa tola quando comparado a Deus, porque a sabedoria de Deus é infinita. Deus sabe perfeitamente o que Ele está fazendo. Deus sabe perfeitamente os caminhos pelos quais Ele está conduzindo as nossas vidas. Apenas descansa na sabedoria de Deus. Se você realmente crê no seu coração que Deus é infinitamente soberano, infinitamente sábio, você tem todos os motivos do mundo para jamais se desesperar.
porque você está constantemente nas mãos desse Deus que sabe tudo e pode tudo. Para finalizar, eu quero citar as palavras de Carl Jones. Esse comentarista bíblica diz o seguinte: o grande paradoxo de Esther é que Deus está onipotentemente presente, mesmo quando está mais discretamente ausente. As últimas palavras de Jesus foram: ide e fazei discípulos de todas as nações, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, ironicamente, ele partiu. Contudo, o nosso Senhor está onipotentemente presente, mesmo quando ele está mais discretamente ausente. Se você tem a impressão de que está abandonado nesse mundo, de que Deus virou as costas para você ou para o mundo e simplesmente foi embora, saiba que Deus está onipotentemente presente em nosso meio, mesmo quando ele parece mais discretamente ausente. Deus está entre nós, e Deus fará com que todas as coisas redundem no nosso bem, como nós aprendemos de maneira tão magnífica no livro de Esther. Amém?